Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Avante, onde a gente fala sobre os atletas, sobre o ambiente esportivo, sobre psicologia, mas sobretudo sobre performance, sobre alta performance. Estou aqui com meu sócio Lucas, especialista em alta performance, sempre um prazer dividir esse papo aqui contigo. Dale, Thiagão. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, um cara que está vivendo alta performance há mais de 20 anos. Um atleta que eu já tive o prazer de dividir a raia com ele, de competir contra ele, de aprender com ele. Ele participou de 3 Olimpíadas como atleta, outras 2 como treinador. Além disso, é medalhista pan-americano, medalhista em etapas da Copa do Mundo de vela e 8 vezes campeão brasileiro. Então, estamos aqui com o ídolo, Bruno Fontes. Sempre um prazer trocar uma ideia contigo, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? E falar um pouco desse lado da performance do atleta. Um dos pilares, para quem não sabe, são 4 pilares: tático, técnico, físico e o principal deles, que é o primeiro passo, o mental. Quem tem o mental é o primeiro passo para um dia chegar mais longe. É um prazer estar falando um pouco desse tema. Boa, muito massa. Apesar da tua notoriedade nas redes sociais, acho que ainda tem muita gente para te conhecer, né? Então, por favor, começa contando um pouco da tua trajetória, né? Como atleta, como que foi as tuas vivências. Te apresenta para o pessoal. Eu sou de uma família que não tem tradição alguma na vela. Sempre fui um guri polivalente no esporte, me destacava no judô, na capoeira, no futebol. Então, era o líder de classe, mas eu não tinha tradição alguma na vela. Casualmente, um primo meu entrou numa colônia de férias do Lagoa Yacht Club, que é aquele clube lá na Lagoa da Conceição, em Floripa. Quem sobe o morro, olha lá para baixo, tem a lagoa, e lá tem um clube, e lá eu comecei a minha história. Entrei na escolinha de vela em 1987, e aí foi uma paixão à primeira vista, que a vela tem um sentimento amplo, né? Liberdade com a natureza, tomada de decisão, cuidar do seu material, conexão com os amigos, um ambiente que é bacana, familiar. Então, a família comprou a ideia, eu fui me destacando no esporte, e começou a minha jornada em 87, e aí de lá para cá se passaram muitos anos. Muitos anos, não, demais. E tu também é formado, né, em engenharia e educação física. Em que momento que tu deixou essa vida acadêmica para poder focar de fato numa carreira de atleta? Cara, eu gosto de falar assim que eu sempre tive 2 sonhos, né? Eu gosto de falar quando pequeno, conversando com amigos. Antes do ano 2000, eu era fã da série De Volta para o Futuro, e eu falava que no ano 2000 eu ia chegar a uma Olimpíada. O ano 2000 chegou e eu não fui para a Olimpíada. E falava que os carros iam voar, e os carros também não voaram no ano 2000. Quem sabe logo voe. Eu tinha esses 2 sonhos de criança, e aí eu tracei essa trajetória que nunca foi um plano ser um profissional da vela. Uhum. E aí, como era um ambiente familiar, não tinha espelhos próximos que, um dia eu quero, como esse cara que está do meu lado, ser um profissional da vela. Seguir a carreira como praticamente toda criança estudar, fazer um vestibular. Meu pai era engenheiro, eu gostava de matemática e tal, e fiz uma prova para engenharia. Acabei fazendo engenharia sanitária e ambiental. Gostava muito da gestão, ISO 14000, gestão ambiental das empresas. Isso até 2005. E depois, já mais antigo, para a jornada de 2018, 2017, eu fiz a educação física à distância. E aí foi algo pessoal que eu aprendi, que eu devia ter feito antes, mas tudo no seu tempo. E antes de começar a carreira como atleta, eu fiz essa parte que era o combinado do meu pai. Se tu quiser ser atleta, tu termina a tua universidade primeiro. Sim. E foi o que a gente fez. E também no meu caso, na época, por mais que ali com um atleta normalmente chega a uma Olimpíada antes dos 20 e pouquinhos, eu tinha ali o Robert Scheid como maior atleta brasileiro, era campeão olímpico, mundial, então deixava aquele sonho um pouquinho mais distante. Não, boa. E já que tu tocou nesse ponto, acho que, cara, isso é uma coisa muito especial em ti, né, que quem olha de fora consegue ver, que tu enfrentou durante muitos anos um cara que é visto por muitos e que realmente é talvez o maior velejador do Brasil e um dos maiores do mundo, né?
como que era a tua visão para poder ter a cabeça no lugar certo e acreditar que tu poderia vencer esse cara, porque quando tu começou a enfrentar ele já era notório, né? É. Então como que era isso? Eu acho que começa com um lado mental. Eu não tinha essa fortaleza mental que eu acho que eu tenho hoje. Eu fui desenvolvendo, mas eu acho que eu sempre fui um cara de ver o problema, mas dentro do problema tem um lado difícil, mas tem alguma solução que vai trazer um lado positivo. O Robert trazia a dificuldade de ir para a Olimpíada, de eu ter um apoio da federação, de eu me destacar como campeão brasileiro, entre vários outros, mas ele trazia algo que é importante para qualquer atleta, que é a notoriedade ao esporte. Então a mídia conhecia o esporte e os patrocinadores conheciam o esporte. E eu já tinha o meu não para conseguir o patrocínio, só que eu sempre fui um cara mais do que um atleta. Eu era um empreendedor do esporte. Então, desde o começo, eu buscava para ser mais do que um atleta, um bom produto, e aí conseguir conversar e ter os patrocinadores que foram me apoiando na jornada. Então, não foi o meu pai me empurrou, mas o primeiro patrocínio quem conseguiu fui eu, o segundo patrocínio quem conseguiu fui eu. As conexões, amigos facilitaram, mas essa jornada ela foi sendo construída aos poucos e essa notoriedade que o Robert trouxe, eu vi como uma solução para aquele problema que eu tinha diversos. E na vida a gente tem que ter muito mais do que qualquer coisa, ter a paciência que tu tem no seu tempo. E não adiantava eu ser o primeiro do Brasil se eu não fosse um dos melhores para disputar uma Olimpíada. Não queria também para uma Olimpíada e passear. E o Robert foi sendo um professor para mim, mesmo sem ele querer ensinar. A gente não treinava junto, não tinha uma estrutura de equipe brasileira, ele ficava muito na Europa, mas eu tinha ele como um espelho, eu não tinha ele como ídolo, porque se eu idolatrasse eu não queria vencer o meu ídolo, então eu tinha ele como uma referência, que ano a ano ele era muito distante. Ano a ano eu fui encurtando, até chegar em 2007 num Pan-Americano, passado aí já 10 anos que eu velejava de laser, 10 anos, uma década, eu quase ganhei uma seletiva de um Pan-Americano do Rio, e aí foi ele, porra, agora eu tô pronto para, quem sabe, alcançar sonho, voos mais altos. E aí começou essa jornada. E Bruno, tu tá falando da importância para a visibilidade do esporte de um superatleta, que é o caso do Robert no laser, na vela. Quando a gente pensa em desenvolver um atleta mentalmente, principalmente quando ele é jovem, ter um modelo é um elemento importante. A gente fala em modelação, a gente aprende pelo outro de alguma maneira. E os fenômenos esportivos, geralmente acontece isso, né? A gente tem um fenômeno e vem na esteira desse fenômeno outras pessoas que conseguem observar aquilo, encontrar alguns caminhos, sim. E tu trouxe muito o aspecto, talvez, do negócio vela, ou da vela como uma oportunidade de se fazer uma carreira, como hoje em dia é possível no Brasil, e que naquela época ainda não era. Mas do ponto de vista de modelação, cara, para tu olhar um atleta e identificar nele qualidades e querer ter o sucesso que esse cara tinha, tu teve isso no Robert, tu teve isso em outros atletas, de repente, do clube. Em quem tu mirava? Quem era a tua referência como esportista e que talvez mesmo sem perceber, mas agora olhando para trás, tu consegue identificar, pô, aquele cara foi importante para mim, talvez ele nem saiba, porque eu me mirei nele, né, de alguma maneira ele foi inspirador para mim. Existiu isso na tua trajetória? Cara, existiu, tu que é professor da área, eu como educador te dou mais um princípio, né, o princípio da adaptação, né? Então a gente tem o princípio da continuidade, da especificidade, da recuperação, e um deles é a adaptação. Essa modelagem ela aconteceu muito com o Robert, né? Porque era o cara que estava ao meu lado e eu queria vencer, e ele tinha os bons hábitos de um bom atleta. Muitos momentos eu não entendia porque ele era tão para ele, porque ele fazia para ele sem querer saber dos outros. Um atleta de verdade, ele tem aquela motivação interna que se ele estiver bem, quem está em volta vai estar bem, e ele quer muito aquilo. A motivação ela nunca é externa, do patrocinador, da mídia, da federação, e o Robert tinha muito isso. Então, além dessa motivação interna de não parar nunca, né, entre uma regata e outra, de estar sempre, antes de velejar, fazer a ativação, depois de velejar, fazer a recuperação.
entre uma regata e outra, brigar por cada centímetro, por cada onda, ser um cara nesse pacote completo, era a minha referência. Então, ele, casualmente, ele modelou. E ele não modelou só esse lado, acho que é o meu forte. Parte técnica, por altura, diferente biotipo, a gente se difere bastante, né? Mas muito mais as atitudes, como ele fazia e se preparava para jogar o jogo. O jogo técnico na água, a gente tinha abordagem um pouco diferente. Mas como ele se preparava para estar pronto para o jogo. Esse foi o quanto que ele me modelou. E a referência, somos a média daquelas pessoas que caminhamos, né? Então, preferia estar ali perdendo para ele, me preparando. E chegar onde eu cheguei foi muito por isso. Por perder, voltar, internalizar a derrota, sofrer, mas beleza, qual é a próxima? Aprendi com a lição e seguir em frente. Porque a derrota vai calejando. E quando tu quer muito aquilo, cada calo a mais vai te deixando mais próximo para tudo que tu vai e me ajudou muito. Boa. E o Robert, ele foi um dos caras que trouxe muito essa nova visão de tu ser um atleta, né? De tu não... Aquela visão de que o talento por si só não basta. Cada vez mais os atletas vão ser mais profissionais em todos os níveis, todas as camadas de preparação. Uhum. E tu, desde aquela época, deve ter presenciado muitos atletas talentosos e cada vez mais atletas que precisam ter comportamentos compatíveis com os de atleta, né? Que foi muito essa modelação que tu comentou do Robert. Então, eu queria te perguntar duas coisas. Tu acredita em talento? E se tu acredita que o talento é um pré-requisito para um atleta ter sucesso? Cara, eu acredito em talento nato, mas eu acredito que o trabalho vence o talento. Uma pessoa que é talentosa e não gosta do trabalho duro, cara, vai parar no caminho. E é lógico que tu vê ícones aí, Ayrton Senna, Guga, Kelly Slater, Robert Childs, são caras talentosos e são caras que trabalham duro. Por isso que eles são esses ícones, né? E o Robert teve isso, né? E mostra esse talento e, cara, eu acredito muito mais no trabalho do que no talento. Eu nunca fui um cara fino, assim, eu sempre tive uma dificuldade no vento, nas manobras, no vento mais fraco. Eu tinha um lado muito mais físico e querer empurrar. E aí foi todo um processo de amadurecimento para melhorar uma técnica, para trazer um talento que não era natural de dentro para fora, né? Então, no meu caso, foi muito mais o trabalho duro do que o talento. A gente acredita na Avante, na ideia de desenvolver o aspecto psicológico. Tá? E quando fala de trabalho, Bruno, a gente pode trabalhar o físico, o técnico, o tático, a gente pode modelar o nosso corpo de forma nutricional, mas o aspecto psicológico também pode ser trabalhado. E em algum momento tu falou aqui sobre a maturidade que tu tens hoje, a visão que tu tens hoje, mas tu consegue fazer um apanhado de como é que tu modelou o teu aspecto mental, como é que foi trabalhado isso e para ti hoje, com o olhar que tu tens de atleta, treinador, mentor de vários atletas, qual é o peso do aspecto psicológico? Cara, ele é demais. Eu fico até arrepiado assim, porque para o ciclo de 2000, não sei se foi 12 ou 16, né? Eu sempre fui um cara que chegava em momentos decisivos. Eu tive muita oportunidade de ser campeão de Copa do Mundo, de fazer medalha em Mundial, ou de ganhar do Robert, mas sempre no último final aconteceu alguma coisa. E eu falei, pô, tem que buscar uma ajuda psicológica. Relutei muito, porque eu sou um cara calmo, com clareza de ideias, no meu ponto de vista, né? E aí eu descobri que eu levava o meu perfil como pessoa para dentro d'água como competidor. Digo no sentido, eu sou um cara que eu sou da paz. A gente está brigando e vou falar, qual é o teu ponto de vista? Não, eu nunca vou chegar e já sair na mão contigo. Eu vou tentar contornar a situação. O exemplo que eu trazia para a vela, imagina que a gente vai fazer uma largada e a largada todo mundo tem que largar na boia. Eu evitava o conflito, eu nunca largava na boia. Eu largava, não preciso largar na boia, eu tenho velocidade suficiente. Até um certo momento, aquilo me serviu. Comecei a chegar entre os 10 do mundo, entre os 5, mas eu sempre batia na trave que eu nunca era o cara para ganhar a regata ou para ganhar o campeonato, que eu não tomava aquele risco. Eu não queria levar algo que era desconfortável para mim. Era muito mais fácil eu estar ali no meio, numa posição que não era tão boa,
mas não era o suficiente para ganhar. E eu demorei para entender isso, né? E aí foi quando um técnico pediu, daí comecei a trabalhar com a psicóloga, e aí eu comecei a entender. Vamos sentar no avião, e eu lembro quando eu fui para a China, assim, eu tinha acabado de ter uma sessão, e a mulher falou, tem que se impor mais e tal. Daí eu falei, pô, vamos começar. Sento do lado de um chinês, o chinês vem, põe o braço assim, e eu falei, pô, tá aí é o primeiro momento de trabalhar, cara. Vou lutar pelo meu espaço, né? Não vou eu aliviar pro cara aqui pra gente ficar numa boa. E aí eu comecei a entender que eu tinha que quebrar essa barreira do meu perfil para me tornar um melhor atleta. E aí foi quando as coisas começaram a melhorar, no sentido, nem sempre a gente vai acertar, mas de maneira geral eu comecei a tomar mais risco e comecei a enfrentar um pouco o meu perfil e me tornar um atleta mais competitivo, entendendo esse lado. Bruno, e tu tinha quanto tempo de vela quando isso começou a acontecer? Putz, eu já tinha pelo menos aí uns 10 anos de campanha olímpica e mais de 20 anos de vela. Olha quanto tempo demorou para chegar. Eu digo muito assim que hoje em dia, para você chegar ao topo, é mais fácil. Mais fácil, Bruno? É, porque hoje em dia tem muito mais informação. Então você tem acesso à informação técnica, tática, tudo tem vídeo, tudo tem informação. Só que é muito mais difícil tu chegar, porque para chegar lá, hoje em dia é muito mais difícil, que tem muito mais gente boa chegando. Dou um outro exemplo. O Robert, ele mudou o esporte da vela. Quando a vela entrou, o laser entrou, ele não era uma categoria profissional. O pessoal terminava a regata, ia para o bar beber, ia fazer festa, chegava às 4 da manhã, velejava. E o Robert chegou com um profissionalismo que atropelou todo mundo, somado a uma capacidade técnica e tática. Todo mundo estava muito anos atrás, fora o inglês, o Sir Ben Island, né, que é o cara que tem 5 medalhas olímpicas também na Inglaterra, se não me engano 6. E eles mudaram o esporte. E ano a ano o pessoal foi encurtando o gap, encurtando. O Robert, um velejador, quanto mais velho, melhor fica, por mais conhecimento técnico, mais conhecimento da natureza, melhor tomada de decisão e análise de risco. Só que o velejador vai ficando pior porque o físico vai se perdendo. E o Robert não, sempre foi melhorando, assim como eu também. E no final da carreira, ele era melhor do que era no início, tinha um físico tão bom quanto, só que o esporte evoluiu. Ele já não ganhava com tanta facilidade como ele ganhava. Outro exemplo, eu fui para a Olimpíada achando que eu ia ganhar medalha internamente, porque eu estava pronto, preparado, nunca tão bem preparado, experiente, tática, técnica, física, mental, mas o esporte já não era mais a mesma coisa quando eu fui na outra Olimpíada. Uhum. Tu falou que demorou, né, 10 anos de campanha olímpica, 20 anos velejando, para começar a olhar para essa parte mental. Sei que é difícil imaginar isso, mas tu acha que se tu tivesse começado a trabalhar isso desde o início, tu poderia ter uma medalha olímpica no peito? Cara, suposições, né? O nosso esporte, o velejador tem muito do si, né? Sim. Mas com certeza eu estaria muito mais preparado para tomar minha decisão, para lidar com situações. Outro ponto que eu tenho muito, a gente ia muito para a Holanda, para a Alemanha competir, frio, chuva, regata longa. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Não estava preparado. Era um choque, né? E eu lembro de desistir de regata, nego sacanear, a galera sacanear. E passado tantos anos, em 2011, eu fui uma medalhista numa etapa de Copa do Mundo, com 35 nós de vento, contra o australiano, o Tom Slingsby, que é o cara do CIGP, que é medalhista de ouro, e eu quase ganhei do cara. Então demorou tanto tempo para eu calejar minha mente, meu corpo, e mais tarde, foi na mesma época que eu comecei a fazer preparação mental, que o meu resultado começou a vir, inclusive em condições adversas. Então, com certeza, poderia ter sido um pouco diferente. Afirmar é difícil, mas eu estaria mais preparado, com certeza. Isso que tu estava falando antes, quando tu explicou, cara, eu estava levando para o meu lado pessoal a vela, não estava... A gente trabalha na Avante com a ideia do modo de competição, né, Thiago? Que é construir no atleta, de alguma maneira, um perfil de competição. Né? Como é que eu funciono competindo? E eu posso ter um perfil totalmente diferente fora da água, né? Eu posso ser o cara mais gentil do mundo fora da água e dentro da água ser um guerreiro, né? Ou o nome que a gente queira dar para aquilo, onde a gente vai reunir
as nossas competências para isso. E o que tu falou me desenhou muito isso, né? Ou seja, eu quero ser em água o cavalheiro que eu sou fora, o parceiro que eu sou fora, e dentro da água a gente está brigando por cada palma, é um griteiro, é uma gritaria, e talvez em algumas situações isso acaba, né, sendo o decisivo ali, sendo o toque que possa fazer isso diferenciar o resultado. Com certeza. E vai mais além ainda, né? O nosso esporte, ele tem situações que eu posso ganhar dele, não no fair play, no protesto. Então, eu jogar jogo duro mais do que jogar para ganhar velejando. Eu criar situações que eu posso protestar. Eu perdi medalhas e campeonatos contra ingleses, contra holandeses, alemães, em situações assim, eu não... Cara, como é que esse cara é tão mau caráter e faz isso comigo? Um cruzamento... Provocando erro, que aquela meia cambada a mais que eu tive que fazer para o cara chegar na boia, o cara me tirou da boia e ele montou em segundo. Eu podia ter montado em terceiro junto com ele, mas ele me fez ir para 20º, porque o pelotão é tão compacto. Então, entender que é do jogo, e a gente, talvez, eu, né, demorei, mas talvez outros não, mas o brasileiro ele é muito emotivo, né, leva muitas coisas pro pessoal. É do jogo, não está na regra, usa a regra a teu favor. Então, eu demorei isso para fazer. Hoje, se eu tenho uma situação com um atleta meu, é preto e branco. Vamos jogar, é assim, dá para ganhar. Terminou, dá a mão pro cara. Se o cara não quiser dar a mão, o problema é dele. A gente é profissional. Sim. E eu demorei para entender. Eu acho que foi... Não é que eu demorei para entender. Eu acho que não teve a possibilidade da estrutura do esporte dar um encaminhamento, né? E eu acho que o trabalho de vocês é uma oportunidade para uma nova geração não ter os mesmos erros. Eu falo pra galera que sempre tem muitos bonzinhos, né? Que fica com receio de que qualquer atitude dele vai penalizar o outro velejador, o outro atleta. E aí eu faço a analogia que, cara, é que nem tu tá jogando Uno e não querer botar o teu +4 ali, né? Ou não querer que alguém bote o +4 pra ti, porque é do jogo e depois encerra o jogo, tá tudo certo. Mas tu comentou agora há pouco sobre a tua ida para a China, né? Foi uma experiência como treinador. Conta um pouco mais sobre essa experiência, teus aprendizados e também na figura de treinador, se tu pudesse destacar algumas características que tu observou em atletas que se destacaram, que foram atletas fora da curva. Traz um pouco dessas características assim para o pessoal poder buscar desenvolver essas capacidades. A China para mim é um outro divisor de águas, assim, que eu virei o meu perfil de, não perfil, mas o meu sentimento de cachorro vira-lata que eu tinha, porque por mais que eu fosse 10 do mundo, muito bem, nunca era o suficiente bom para comparar com o resultado do Robert. Então, era melhor que outras categorias, mas era nunca suficiente. Então, nunca era, né, de agrado. E aí, quando eu entendi que eu fui convidado para ser técnico da China, da província de Fujian, em 2013, porque lá eles têm Olimpíada, mais importante, depois tem os Jogos Chineses, que como se fossem os mesmos esportes olímpicos, só que entre províncias. Província de Pequim, contra a de Fujian, contra a de Xangai, enfim. E aí me chamaram, eu falei, opa. Aí eu, com o meu resultado, eu criei a oportunidade de receber um convite fora. E aí se passaram anos, 2013, 14, 15 de Olimpíada do Brasil, eu perdi a seletiva para o Robert, eu fui ser técnico de Trinidad e Tobago, mas me contrataram como consultor. Eu trabalhei para 2 países na Olimpíada. E o meu trabalho continuou acontecendo. E aí, em 2018, tinha acabado de ganhar a seletiva do Robert lá em Floripa para o Pan-Americano de Lima. A China me liga me convidando para ir mais uma vez para lá. Eu já tinha passado 2 Natal e Réveillon na China, me chamaram de novo, financeiramente era bom. E voltei a ser técnico da China, fui para um treinamento e me convidaram para ser técnico da China para a Olimpíada de Tóquio. E aí ficou, poxa, agora que eu estou ganhando do Robert, passei a minha vida inteira perdendo, o meu ego vai falar mais alto de querer ganhar do cara e talvez para uma Olimpíada e talvez ganhar uma medalha, ou eu estou vendo um sinal
sei lá, do universo, um novo passo, uma nova carreira, financeiramente bom, sendo que eu poderia ainda perder a seletiva para o Robert. E aí demorei tempo para entender, deixei o ego menor, um novo caminho e me tornei técnico, né? Tornando técnico, o aprendizado na China, assim, de viver na cultura, eu passei pela pandemia lá, foi até onde começou o We Don't Stop, a história de ser imparável, que começa a pandemia, a gente não pode sair do prédio, ninguém sabe o que está acontecendo. O que eu tinha? Eu tinha 2 pilares, um que eu estava dentro da equipe olímpica chinesa, com pessoas importantes, se fosse acontecer alguma coisa, eles talvez seriam uma das últimas a acontecer uma coisa ruim, e eu teria a academia como válvula de escape. Então eu treinava de manhã, de tarde, de noite, a gente não podia sair do prédio para velejar. E aí um dia um chefe, Bruno, you don't stop. We don't stop. E aí começou We don't stop, Aí we nasceu. don't stop. E com a chinesada, o outro mantra que eu tenho, que é não reclamar, não reclamar, eles ficavam, eu falei, não mimimi, não mimimi. Já tinha um mimimi do Brasil, daí começou, né? Tudo que é atleta meu, cara, não reclama, qual é a solução? Sem mimimi, né? E aí fui desenvolvendo naturalmente esse lado que eu tinha de boas relações, ser um cara tranquilo, e com uma técnica apurada, fui me entrosando com a China, entendendo o lado, eu trouxe as minhas fraquezas, as minhas virtudes, e fui fazendo esse mix. E eu acho que como treinador, hoje eu sou muito assertivo, porque entendo de fisiologia, de bioquímica, de preparação física, sei ainda o quanto dói fazer aquela atividade, então eu consigo fazer os trabalhos intervalados, dos limiares, do que tipo que a gente vai fazer, se é um treino mais baixo, se é um treino mais intenso. E o lado mental, que foi algo que eu fui desenvolvendo com o Robert. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu consegui desenvolver um pouco de cada coisa para um bom treinador. E hoje eu me sinto, apesar de ter sido um grande atleta, eu acho que eu sou melhor treinador por toda essa dificuldade e um talento, aí sim, um talento natural de conseguir externalizar o que eu estou sentindo de maneira que as coisas funcionem. Então, Eu ia dizer isso, né, Bruno? As competências são diferentes, né? Ser treinador e ser atleta. Mas do jeito que tu tá narrando a história, a sensação que eu tenho é que tu chega para treinador com uma maturidade que, enquanto atleta, se construiu, com as competências de velejador ainda, né? Claro, abre-se aí outros desafios como treinador, que é o fato de tu não estar em cima do barco, literalmente, e tu ter que conviver com o erro de um terceiro, que nunca deve ser fácil, tu entender e ver potenciais, de repente, não desenvolvendo o máximo, e que hoje tu consegue perceber. Deixa eu fazer uma pergunta até por curiosidade, já que tu tens essa experiência na China, e a China investe muito em esporte, investe muito em... Qual é o nível de preparação, do ponto de vista da preparação mental, que tu enxerga na vela hoje? O que está acontecendo de melhor? O que tem de gapzinho? Onde é que estão as oportunidades? Né? Até para a gente entender como é que é essa mecânica fora. A gente conhece bem essa mecânica aqui, até daí que nasceu a Avante, mas como é que está lá fora? Como é que o pessoal está cuidando disso? Para a gente saber também qual é a vantagem que a gente pode ter em relação a esse pessoal. Eu posso falar bem pontualmente de um caso de um cara que surpreendeu na Olimpíada na minha categoria, que foi o peruano, né? O peruano sempre foi um cara que a gente se bateu muito, resultados bons, não tão bons, variava. E a gente fez uma campanha meio que junto, assim, para essa, e ele sempre tinha um trabalho psicológico, ele era um cara muito nervoso e tal, e ele foi um cara que tinha uma dificuldade, nos últimos 3 anos fez um trabalho de acompanhamento, deu um clique e medalhou, né? Eu sei também que os grandes times, como Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, eles têm dentro do staff deles sempre acompanhando, né? E esses caras já têm há bastante tempo. Já tem há bastante tempo. E o que acontece muito deles é o ciclo de renovação, ele é muito constante, né? Todo mundo acha que o Brasil é um país da vela, que é o grande, que muito pelos ícones, né, do passado. O esporte se profissionalizou, só que a gente não tem o mesmo apoio que outros países têm. Sem desculpa, e os outros caras são muito bons também, né? Parece que agora a federação está vivendo um novo momento, mas para a última Olimpíada, assim, eu
tinha parado, eu estava treinando outros países, eu estava como treinador de El Salvador, Equador e Porto Rico. Classificado já com eles para Pan-Americano, rumo à Olimpíada, mas eu decidi pausar depois da China e tentar porque eu falei, por que não? Né? Não tem mais Robert. We don't stop. We don't stop. Não tem mais Robert. Não mimimi. Não mimimi. Não via ninguém no Brasil com uma dedicação profissional suficiente que pudesse talvez me colocar medo ou receio de largar o outro. Aí eu fiz uma seletiva no Pan-Americano, ganhei bem para o Pan-Americano, daí ratifiquei, cara, e aí depois nenhum brasileiro mais me ganhou. E a federação ela teve dúvidas de mandar, queria mandar talvez outros velejadores, né, mais jovens, que é o ciclo de renovação. Se eu fosse dirigente também pensaria assim, mas ninguém tinha resultado para mim ganhar. E eu conquistei a vaga, eu era o cara, e aos 44 anos, com uma preparação que a vida foi formando e aí, cuidando do físico, eu estava apto para competir ainda, porque a vela é diferente de outros esportes, não é um esporte de segundos de natação, metros, pequenos metros do lançamento, que a parte física conta muito, mas é muito mais aqui, né? Então o trabalho que vocês estão iniciando é fundamental para saber ajudar aquela criança, um velejador, como que o meu perfil eu consigo lapidar para tomar uma melhor decisão e mais assertiva. Não só na água, mas nas inúmeras decisões que uma campanha precisa ter. E quem não faz campanha, na campanha da vida, né? Não é a campanha olímpica, mas é a campanha da vida. Deixa eu aproveitar a deixa aqui. Acho que tu, de alguma maneira, foi criando na tua resposta. Se tu voltasse no tempo, tá? Com a cabeça que tu tens hoje, Bruno, e pegasse cara, o cara cheio de energia, ambição que tu foi lá no início, querendo, né, vencer, querendo chegar no Robert, querendo, mas imaturo psicologicamente perto do que tu é hoje. O que tu gostaria de saber? Aquele cara lá, o que hoje tu poderia chegar se tu tivesse, tu vai ter 5 minutos com o Bruninho. 5 minutos. Cara, e só pode falar de campanha olímpica, de esporte, não pode falar da família, do que vai acontecer, não. São 5 minutos para tu passar uma mensagem para ele. Cara, eu falaria assim para mim, cara, que a tua motivação interna, o teu propósito, pode não estar claro para ti, mas alguma coisa está te guiando para aquele lugar. Porque a jornada ela vai ser dura, vai ter um monte de dificuldades, né? Mas para chegar lá, tu vai ter que entender que o teu ego ele tem que ser pequeno e tu vai ter que escutar certo tipo de pessoa, desse lado mental, um lado tático, do lado técnico, do lado físico, porque esse pacote vai te deixar menos exposto às tuas fraquezas, melhorando e se tornando mais as tuas fortalezas, né? De maneira simples eu falaria isso, porque o grande problema é achar que a gente vai conseguir de qualquer jeito, e tudo que é bem planejado e executado com consistência por um período de tempo vai dar certo. Agora, qual é o seu tempo? É só o seu trabalho e a sua eficiência que vai te dizer, né? Então, eu acho que seria isso. Boa. Tu falou que a vela é um esporte muito mental, e é mesmo, né? Porque demanda muito da regularidade do atleta. Os outros esportes, da mesma forma, a performance mental, ela impacta muito conforme o nível técnico vai subindo, né? E eu sei, porque eu tenho, sei que tu tem, sei que qualquer atleta tem aquele diálogo interno ao longo da competição, no sentido de, putz, errei de novo, ou até um diálogo positivo de vamos lá, a gente consegue, tá funcionando. Como que era esse diálogo para ti, assim, numa regata? Tu te considerava um cara crítico, ou tu conseguia acessar esse incentivo, essa motivação intrínseca para ir até o final no teu 100%? Cara, é engraçado que sempre volta no Robert, né? Perdi a vida inteira pro Robert. Ia chegar empatado pro PAN, perdia seletiva enfim, vários campeonatos, daí teve a oportunidade que o Robert voltou de novo e o campeonato era em casa, né? Em Floripa. Eu falei, essa vez eu não vou perder, cara. Essa vez eu não vou perder, eu não vou perder. E aí eu comecei a fazer o meu diálogo interno. Quem é o campeão? Eu sou campeão, eu não paro. Quem é o campeão?
eu sou campeão, eu não paro. Eu não paro. E aí, mais tarde, o diálogo interno, antigamente, ele era muito vago, porque tinha muito do... Ah, que roupa que eu tô usando? Não, hoje eu não botei minha camisa da sorte, terceirizava o meu problema. Sim. Não, hoje eu acordei e não amarrei o negócio que tava. Então, eu terceirizava o meu diálogo para outras coisas. Ah, não deu certo, porque o nosso esporte é muito si, né? Ah, se o vento entrasse para mim, não entrasse para o fulano, se eu fosse para esquerda, não fosse para Que é direita. uma baita armadilha, né? É uma Tu cair no armadilha. si. E aí eu comecei, não, cara, eu sou campeão, eu sou merecedor, eu posso fazer. E aí foi quando eu entendi isso, se tu me perguntar aí antes, cara. Antes eu era muito vago, cara. Eu acho que podia ter, cada momento era um. E ali eu comecei a entender, cara, eu posso, cara. Eu tô pronto, eu sou merecedor. E aí foi quando, opa, as coisas começaram a acontecer muito mais repetida os bons resultados. Não tinha porque a vela, para quem não sabe que é de casa, a vela tem muito do... Não tem a regularidade, porque a gente não põe o tênis e faz o nosso pace e vai chegar naquele tempo que tem uma estimativa do lugar que vai ficar, né? Não é um esporte que a gente já tem os favoritos ali. Os favoritos acontecem com a parte tática, técnica, quanto melhor o cara é, mas tem a questão do inesperado, como o Medina não conseguiu pegar a onda na Olimpíada e perdeu para um cara que não era tão bom. E a gente tem um pouco disso. Quanto o vento mais fraco, maior é a loteria. Quanto o vento mais forte, tem vento para todo mundo, normalmente o bom velejador que é mais competidor, mais preparado, vai vencer. Então, desse diálogo, eu só lembro assim algo que eu posso agregar mais para o final da carreira. Perfeito. E conta um pouco pro pessoal o que tu tem feito agora dos teus projetos, o que tu está planejando daqui para frente. Cara, o que eu aprendi, eu tentei empreender em outros lados, assim, com academia, com sócio, com cowork, com locadora, e a vida sempre me trouxe de volta para o esporte. Eu acho que eu tenho uma bagagem, uma autoridade que eu tenho que saber fazer. Então, hoje eu ainda sigo competindo, tenho alguns patrocinadores, não em campanha olímpica, mas em eventos, campeonato mundial Master, que é a minha próxima meta, ser campeão mundial Master, né? E faço as minhas palestras motivacionais, tive a oportunidade de fazer aí um TED Talks lá em Floripa, que foi muito bacana. Muito bacana, inclusive, quem quiser assistir. E foi Muito desafiador bacana. montar, porque o TED Talks lá é um problema, mas tem que trazer uma solução, não é contar a tua vida de maneira aleatória, falar, tem que trazer problema e qual é a solução que tu dá para o problema. Então eu consegui criar uma narrativa, passo 1, passo 2, plano, caminho, consistência, enfim, uma jornada longa e sigo no processo também de ser treinador. Eu tenho uma mentoria online, que eu não faço a parte que vocês fazem, eu faço a parte técnica, tática e física, né? A parte mental, dou minha abordagem, mas não sou um especialista. E como eu, professor de educação física, tenho meu centro de treinamento na minha casa, atendo alguns alunos, e estou aqui em Porto Alegre dando um treinamento para a nova geração da vela. Então, tem algumas possibilidades dentro do meu nicho, mas que todas voltam para a vela, e eu sou um empreendedor da vela. Demais, demais. Tu sempre passou muito tempo viajando, né? Essa vida de atleta é muito isso, uma vida de renúncias, de tu ter que lidar com opções que às vezes não é a opção que tu gostaria, mas tu sabe que é a opção que vai ser melhor para ti como atleta. E tu sempre teve ali na tua família um incentivo, né? Com a tua esposa, com a tua filha. E agora, pelo que eu sei, a Clara está começando a velejar, né? Então os papéis estão se invertendo. Como que tu enxerga isso agora do outro lado, do outro lado da regata, né? O lado de fora para dentro? E como que tu enxerga também qual que é o papel da família no desenvolvimento de um atleta? Cara, se não fosse meu pai, né? A minha mãe como pilar maior da casa, cuidando das coisas, mas meu pai que me levava para cá, para lá e tal. Só que a minha vida, ela, assim como a vida de muita gente, foi difícil. Meu pai era um engenheiro do Eletrosul, saiu, montou uma padaria e a nossa vida mudou para o céu, para o inferno. E com 13 anos eu ia para a escola, velejava e trabalhava de caixa na padaria, né? Foi um período bem difícil, assim, financeiramente. Eu prometi para mim que eu nunca mais passar essa necessidade financeira. E sempre fui um cara empreendedor, por isso, assim, pela dificuldade que a vida me trouxe cedo, né?
E a minha família foi o meu pilar para me empurrar para frente e desenvolvendo essas habilidades sociais que eu fiz. E com a minha filha, eu vejo o esporte como uma ferramenta de educação, né? Eu sempre viajei muito e eu não consegui botar a minha filha acompanhando na rotina do clube de velejar. Eu sempre usei o esporte como uma ferramenta. Ela fez natação, fez balé, fez ginástica rítmica, artística, vôlei de praia. Então, o desenvolvimento motor e vela. A vela, ela sempre teve um pouco de ciúme da vela em relação a mim, porque a vela me tirava de casa. Ela concorria com a vela? Concorria com a vela, minha esposa também, né? Então, aqui em Porto Alegre tem esse ambiente que é muito legal, que todo mundo vai no clube, passa o fim de semana no clube, tem a vivência. Em Floripa já é diferente, pela praia e tal, pouco a gente não tem essa vivência do clube, né? E o esporte, para mim, é fundamental, porque ele te ensina processo, ele te ensina a perder, a entender o porquê tu perdeu, porque hoje em dia tu apertar o botão e vir a comida, vir o carro, zerar o joguinho e começar de novo. Tu não tem frustração? Não tem frustração. E o esporte, ele te dá tudo isso. Ele te dá o ambiente social, ele te dá a derrota, ele entender que, poxa, para eu conseguir fazer aquele movimento, puxa, eu vou demorar tanto tempo, tantas horas para eu ficar bom. Então, o esporte, ele é fundamental, não só para minha filha, mas eu vejo pela sociedade. E aí, quando eu entendi isso, hoje eu falo de boca cheia empreender no esporte, né? O teu caso, como mudou no teu lado social, o que o esporte trouxe, apesar de viver o esporte, como mudou, né? A gente estava conversando aqui antes. Então, usar o esporte como melhoria nesse processo da parte de acompanhamento psicológico. Eu entendi a minha missão e a minha visão, que se conectaram. Depois eu fui entender qual era o meu propósito, ser um exemplo de atleta para as pessoas, mas ser uma referência, uma ponte para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, utilizando o esporte como ferramenta. Então, hoje eu acho que eu consigo fazer isso plenamente. Então, fui um atleta e um técnico, eu sou esse exemplo. Mas, mais do que tudo, eu uso o esporte no dia a dia para mostrar saúde, que a pessoa pode ser mais eficiente, pode ter uma qualidade de vida melhor, pode ter melhores hábitos. E aí eu tô zerando o jogo. Cara, tu falou uma coisa agora que eu acho que é muito legal como mensagem, e tu trouxe espontaneamente, né? A gente pensa às vezes em objetivos bem concretos. Eu quero ir para uma Olimpíada, eu quero ganhar uma medalha, eu quero... E muitas vezes o reforço vem de fora, a recompensa vem de fora, né? Eu sou medalhista, então, agora, ou me classifiquei para a Olimpíada. E tu está falando aqui de propósito e sentido. Tu está falando de alguma coisa que é mais difícil de tangenciar, mas que de alguma maneira pode te levar por tempo indeterminado a se envolver com aquilo com a mesma vontade, com a mesma disciplina, com a mesma... Tu acha que aconteceu isso na tua carreira? Tu começa com objetivos concretos, como eventualmente todo mundo começa, e tu encontrou ao longo do percurso o sentido e, bom, daí tu zerou e com isso tu consegue zerar a cada projeto, a cada situação? Cara, eu acho que sim, porque a grande dificuldade do esporte é tu ver o esporte como aquele que vai prover, pagar tuas contas, aquele que vai vir, né, o dinheiro para te... Todo mundo ama fazer o esporte, mas o esporte é muito difícil tu não ver aquele como uma profissão, né? Então, entender que o esporte podia me dar a minha qualidade de vida que eu tenho hoje, eu não tinha essa noção. E foi o tempo, um tijolinho atrás do outro, um passinho atrás do outro, tomando o não, né? Eu tive uma academia, um crossfit, que eu adorava o crossfit, e eu tive uma aula de vida ali. Eu sempre fui um atleta solitário, que eu tinha que fazer aquilo, eu fazia porque eu tinha que fazer, eu tinha que ir atrás de patrocínio, eu tinha que ir atrás de treinar, então era uma locomotiva de ação. E aí quando eu tive um sócio, meu sócio era muito mais estudioso, um cara nota 10, a gente alinhado, mas no processo as coisas foram ficando difíceis porque ele tinha uma visão da vida, tinha uma visão um pouco diferente, e aquilo foi me frustrando porque eu achava
que o cara tinha que fazer igual a mim e eu não conseguia entender porque o cara não conseguia. E eu tinha os meus resultados, ele tinha um dele. E aí eu entendi, cara, se eu quero ser feliz do meu jeito, eu tenho que aprender a conviver com o próximo que está em volta, né? Melhorar esse meu lado. E eu entendi que eu podia ser mais longe indo tocando meu barco sozinho. E aí foi a aula de vida empreendendo fora que depois me trouxe para dentro como atleta. Eu vi que eu não precisava empreender fora e podia fazer o que eu faço. Ô, Bruninho, quando eu olho para ti, assim, cara, na tua trajetória, eu enxergo um cara muito resiliente, né? Tu passou por, porra, momentos muito difíceis, tu competiu durante muito tempo contra o Robert, né? Tu competiu numa categoria que, para quem não sabe, uma categoria que quando a gente pensa no biotipo ideal, é um cara super alto, um cara forte, mas tu não tem, de fato, esse biotipo, foi mais um desafio que tu teve que contornar por muitos anos, e tu também não estava num polo de vela nacional, né, que era Floripa. Uhum. Em algum momento tu pensou em desistir ou tu te questionou se isso estava fazendo sentido para ti? Putz, várias vezes, cara. Várias vezes. Eu lembro uma vez na França, tava com o André Fonseca, o Bochecha, o Rodrigo Duarte, lá o leiteiro, e tinha mais alguém no quarto. A gente foi roubado na França, né? E aí, tomando um couro no campeonato, no começo, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou trabalhar com meu pai na empresa de engenharia do meu pai. Cara, não preciso estar sendo roubado aqui na França, ou indo para a Holanda e passando frio. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Só que daí tu voltava, opa, não era tão ruim, era ruim estar aqui no estágio, fazendo hora e tal. E várias vezes eu pensei, só que eu sempre consegui, eu acho que eu sempre tive uma clareza na comparação, o que é o quanto ruim é, o quanto bom é, e o que eu quero passar o mais meu tempo. Eu sempre tive amor muito mais ao esporte do que ao estudo, praticamente, né? Então, o esporte, a competição sempre foi algo muito natural. E é lógico que com a maturidade a gente foi dando importância também ao estudo, que vai te fazendo um atleta melhor também. E hoje, no meu caso, um técnico, né? Perfeito, perfeito. A gente fala, né, não desiste no teu dia ruim, né? Deixa para, eventualmente, se tu for encerrar a carreira esportiva ou decidir seguir novos rumos, não faz isso no teu pior dia, porque justamente tu vai estar te questionando isso, né? É normal passar por esse tipo de questionamento. E muita gente pergunta, Olimpíada, tal, pô, foi ruim, né? Não fez medalha, não foi tão cara. Dei meu melhor, cara. Tava lá no meio dos melhores do mundo, eu era o atleta mais experiente da vela, cara. Competi contra o cara mais novo, como é que foi ruim? Se eu tivesse sido quarto ou 20º, é praticamente a mesma coisa, cara. Mas, mais uma vez, eu era o melhor do Brasil. Tava lá aos 44 anos. Quem pode falar que foi a Olimpíada aos 44 anos? São poucos. Na terceira. E talvez eu tenha feito algo... Eu, de vez em quando, nem parece ser humilde, mas eu encho de orgulho porque é difícil, cara, ser atleta, ser técnico e aos 44 voltar e ser atleta. Então, é algo que é fora da curva. E hoje, depois de muito tempo como vira-lata, assim, depois do Robert, porra, não é suficiente. Hoje eu falo, não, cara. Mas também, graças ao cara, eu fui conseguindo criar e ter essa jornada. Com certeza, se não tivesse o Robert, talvez, certeza, eu teria parado ali no Rio, não teria continuado tanto tempo. E aí a minha jornada foi sendo moldada e hoje eu tô aqui, né, cara? Quando eu vou para fora, ser técnico fora do Brasil, volto e contente daí com o reconhecimento que eu tenho, tanto fora, até mais fora do que dentro do Brasil. Então, muitos anos, como tu falou, no topo do esporte, é difícil na nossa categoria, no laser, o cara conseguir ficar tanto tempo, porque é muita gente, é muita renovação. É a categoria, para quem não sabe, a categoria mais simples de velejar. Então, toda a categoria é difícil. A diferença do laser é que ela é mais numerosa. Ou seja, se é mais numerosa e o nível é muito alto, a possibilidade de ser mais difícil é maior também. Né? Não. Pô, sensacional, incrível. Pessoal, esse é o Bruno, então. Onde é que a galera te encontra, Bruninho? Cara, me encontra na rede social aí no Instagram, é Bruno Fontes Oficial. E aí tem as outras plataformas, eu também não uso muito. Tem o LinkedIn, tem TikTok, YouTube.
Mas o Instagram é o meu forte. Lá. Se eu fosse você, eu já seguia o Bruninho, que é muito bacana o perfil dele. E pra gente terminar aqui, vamos fazer um bate-bola rápido com respostas. Bora. Assim, a primeira vista. Principal conquista. Medalha no Pan-Americano de prata. Velejar de forma agressiva ou conservadora? Agressiva. Fita de borda solta ou caçada? É um dilema. No meu caso, solta. Por necessidade. Por necessidade. Perfeito. Complete a frase. O velejador brasileiro precisa de... Consistência. Se tu pudesse mandar uma mensagem em todas as línguas do planeta para todos os atletas, o que tu diria para eles? Cara, de maneira simples, we don't stop. De maneira simples é isso, cara. A vida é muito, ronda muito vento. A gente tem que estar pronto e estar sempre atento para a próxima mudança. Nada na vida é tão bom que dura para sempre, nada na vida é tão ruim que dura para sempre. Esteja alerta à mudança, por isso a gente não para. Quanto reclamar menos e fazer mais, a sua hora vai chegar. E não mimimi. E não mimimi, sem reclamar. Bom, Bruninho, muito obrigado. A gente quer finalizar esse podcast aqui agradecendo nosso apoiador, que é a Magian Cacau, que mandou esse presente aqui para ti, para tu curtir um chocolate. Para quem não conhece a Magian, já foi eleito o melhor chocolate do país. Então, eles cuidam desde a parte de seleção do cacau até a barra. Eles têm um chocolate que é feito com muito carinho, de forma artesanal, que não tem aquelas porcarias do chocolate tradicional, um chocolate delicioso. Então, se tu que está ouvindo esse podcast ficou até aqui, até o fim, a gente está com um cupom de desconto na Magian. Então, eu convido vocês para conhecerem eles no Instagram, no Magian Cacau. Além disso, entrem no site se vocês quiserem conhecer ou abastecer o estoque de vocês de chocolate para a família, para dar de presente. Utilizem o cupom AVANTE para fazer a compra de vocês. Tem uma infinidade de sabores, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Bruninho, foi uma aula, cara. Porra, sensacional. Obrigadão pela presença. Eu que agradeço aí, bons ventos a todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.